Maravilha! Então agora que a gente já conseguiu importar e tratar a nossa base de dados aqui para o Power BI, a gente vai clicar aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar na guia dados e dentro da guia dados, lembra que a gente vai conseguir visualizar todas as informações que a gente tem aqui dentro da planilha. E agora você tem que pensar o seguinte, essa planilha já tem todas as informações que eu preciso ou será que eu preciso acrescentar mais alguma coisa? Por exemplo, dá uma olhada aqui na planilha, o que você precisa saber em termos de vendas? Você tem que pensar isso. Você tem que pensar, o que eu vou precisar na hora de apresentar um relatório de vendas? Para apresentar um relatório de vendas, você vai precisar saber, por exemplo, dos produtos, você vai precisar saber da quantidade de vendas e, mais importante, você vai precisar saber do faturamento. Então, no caso, se você olhar aqui, a gente não tem nenhuma coluna com o faturamento da empresa. Eu tenho uma coluna com a quantidade que foi vendida. Então, por exemplo, aqui ó, eu vendi 4 iPhones e eu tenho também o preço do iPhone. Cada iPhone foi 5.300. Mas, na prática, quanto que essa pessoa aqui, ó, Sara Souza, quanto que ela gastou? Se ela comprou 4 iPhones de 5.300 cada, ela gastou mais de 20 mil reais. Então, na prática, eu queria ter também uma nova coluna e nessa coluna eu quero ter o total que a pessoa gastou e não só o preço de uma unidade, eu quero ter o total. Então, por exemplo, se eu descer aqui na tabela, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, o Jonatas, comprou 4 também iPhones, comprou 4 iPhones de 5.300. Aqui, se eu olhar aqui outro produto, deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui embaixo, ó, o Felipe Cavalcante comprou 5 televisões, cada uma 2.500, então ele gastou mais ou menos ali 12.500 reais. Então, é esse tipo de análise que eu vou querer fazer. Então, como que eu faço para calcular o faturamento? Para calcular o faturamento aqui de cada venda, eu vou ter que multiplicar a quantidade que a pessoa comprou vezes o preço de cada produto, tudo bem? Então, no caso aqui, 4 vezes 5.300 vai dar um pouco mais de 20 mil reais, que foi que a pessoa gastou. E aí, se eu olhar aqui embaixo, por exemplo, ó, a pessoa aqui comprou um notebook de 3.500 reais, então ela gastou 3.500 reais. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para acrescentar uma nova informação dentro aqui da minha tabela? É simples. Você vai querer criar uma nova coluna e nessa nova coluna você vai fazer um cálculo, você vai fazer uma fórmula. E essa fórmula vai ser multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário. Como que eu faço, então, para criar uma nova coluna dentro da minha tabela? Eu vou clicar aqui ó, com o botão direito, em qualquer lugar, beleza? Pode ser aqui do lado, pode ser aqui no cantinho direito. Eu vou clicar em qualquer lugar da tabela com o botão direito e vai ter aqui uma opção chamada Nova Coluna. E clica lá na opção chamada Nova Coluna e ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai criar uma coluna para a gente em branco, beleza? Ó, criou aqui do lado, no cantinho direito, uma coluna em branco. E aqui em cima, ele vai abrir para a gente o que a gente chama de barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas é uma barra onde a gente vai fazer um cálculo que vai resultar no valor dessa coluna, tudo bem? Então, como que vai funcionar aqui essas fórmulas? Primeiro, repara que ele escreveu aqui, ó, coluna e o sinal de igual. Então, eu preciso colocar aqui o nome que eu quero dar para essa coluna, pode ser o nome que você quiser, sinal de igual, e depois do sinal de igual, você vai falar qual é o cálculo que você quer fazer para chegar nesse resultado. Vamos lá, vamos passo a passo então. Vou deletar tudo isso aqui que está aqui. Qual é o nome que eu quero dar para essa coluna, por exemplo? Eu vou chamar essa coluna de faturamento. Então, eu vou escrever aqui, ó, faturamento, e vou escrever o sinal de igual. Como que eu faço para chegar no cálculo do faturamento? Lembra, eu vou ter que multiplicar quanto que a pessoa comprou, quantidade vendida, beleza? Vezes quanto que a pessoa gastou por produto, que é o preço unitário daquele produto. Como que eu faço então? Aqui no Power BI é um pouco diferente do Excel. No Excel, o que você faria? Eu quero multiplicar essa célula vezes essa célula daqui, beleza? Você não precisa saber Excel, mas é só para pegar uma ideia. No Excel você faria, esse número vezes esse número. No Power BI não funciona exatamente assim. No Power BI você fala qual é a coluna que você quer multiplicar. Então, no caso, você vai falar, eu quero multiplicar a coluna das quantidades vendidas vezes a coluna dos preços unitários. Como que você faz isso? Você escreve o nome da coluna que você quer. Então, por exemplo, ó, o nome dessa coluna que eu quero multiplicar é quantidade vendida. Então, você vai lá e escreve quantidade vendida, começa a escrever. E aqui embaixo ele vai preencher para você, tá lá. Então, ele pergunta, ó, ele dá uma sugestão. Você quer, da tabela base de vendas, você quer a coluna quantidade vendida? Sim, é isso que eu quero. Então, como que eu faço para ele preencher esse nome aqui inteiro para mim, para não precisar ficar terminando de escrever aqui quantidade vendida inteiro? Se eu quiser que ele preencha, eu vou chegar aqui, ó, já que está marcado de azulzinho, é isso aqui que ele está selecionando. Você aperta no seu teclado o Tab que ele vai colocar para você bonitinho, tudo bem? Aperta o Tab que ele vai colocar. Show de bola!
Então, eu quero a quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, eu vou colocar o vezes, que é o asterisco, e eu vou escrever aqui o nome da coluna, preço unitário. Então, coloca lá, ó, preço unitário. E aí está aqui, apareceu para a gente bonitinho. Você aperta também, ó, já que isso aqui é a coluna de preço unitário, aperta o Tab e ele já colocou para a gente. Então, eu falei para ele, ó, que essa minha nova coluna, como que ela vai ser calculada? Através da quantidade vendida vezes o preço unitário. E se eu der um Enter, vamos testar aqui, ó, dei um Enter. Vamos ver se vai funcionar direitinho. A princípio, ó, chegou aqui no final e tá lá. Primeiro faturamento ele falou que é R$ 21.200. Se eu olhar aqui do lado, ó, a pessoa comprou 4 iPhones, cada iPhone foi R$ 5.300. Então aqui no final, o total vai dar R$ 21.200. Fez sentido. Vamos pegar uma outra venda aqui embaixo. Eu vou pegar uma outra venda aleatória. Se eu olhar aqui, ó, essa pessoa comprou 2 notebooks, cada notebook era R$ 3.500. E aqui no total eu estou falando que foi R$ 7.000. Perfeito. Então, quando eu falo que ele vai multiplicar uma coluna pela outra, o que ele vai fazer na prática? Ele vai olhar cada uma das quantidades vendidas vezes cada um dos preços e vai multiplicar. 4 vezes 5.300. Depois, ele vai fazer a mesma coisa. 4 vezes 5.300 e assim por diante até chegar na última linha da sua tabela. Ele vai fazendo, ó, 2 vezes 2.500 e aí no final vai dar aqui nossos 5.000, tudo bem? Então essa é a primeira forma da gente conseguir criar cálculos, criar fórmulas aqui dentro do Power BI, que é criar uma coluna e fazer algum cálculo para chegar nela, tudo bem? Então agora, a princípio, a gente já tem todas as informações para conseguir estruturar o nosso relatório. O único detalhe que a gente pode querer mexer é, pô, Alon, aqui está lá o faturamento, só que esse faturamento, ele era para estar aparecendo em moeda, em dinheiro. Como que eu faço isso? É simples, ó, você clica aqui no faturamento, quando você clicar na coluna de faturamento, aqui em cima, ó, vão aparecer essas opções para você formatar. Vai aparecer a opção de formatar como moeda, vai aparecer a opção de percentual, vai aparecer um monte de opção. E essas opções só vão aparecer quando você clicar aqui dentro de uma coluna específica, beleza? Então, clica lá na coluna de faturamento, vem aqui, ó, na opção de moeda, na setinha para baixo, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir para você uma lista com todas as moedas. Aí, a má notícia é, você vai ter que procurar onde é que está a moeda do real, dentre todas as moedas aqui do planeta, que deve ter tudo isso aqui. Mas a boa notícia é que ele está em ordem alfabética de idioma. Então, você vai procurar aqui pelo português. Então, ó, desce, 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 vai até a letra P. Quando encontrar a letra P, você vai lá e pega o real. Então, ó, achei P, e aí você procura lá onde é que está o português. Português está lá. Português do Brasil, que está aqui com um símbolozinho de real do lado. Clica nessa opção e aí ele vai carregar e vai formatar para você bonitinho como moeda. 21.200, aqui embaixo 12.500, 5.000 e assim por diante. E é muito importante você fazer essas formatações de moeda, por quê? Porque quando você for colocar essas informações de faturamento e tudo mais dentro do seu relatório no Power BI, ele vai sair com essa formatação que está aqui. Então, se você colocar em real, no seu dashboard, no seu relatório, vai aparecer em real. Se você colocar em euro, no seu dashboard vai aparecer em euro, beleza? Então, isso é importantíssimo. Te espero, então, na próxima aula para a gente começar a montar o nosso dashboard.